Nós precisamos pedir para que Ele nesta noite ministre. Pedir para que Ele fale aos nossos corações. Amém? O Espírito Santo, Ele age no nosso meio. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado, é Ele que convence o homem do juízo, e é Ele que convence o homem da justiça. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler 2 textos hoje. Isaías e Atos dos Apóstolos. Enquanto você vai encontrando aí, se você não trouxe Bíblia, vai ser colocado aqui no projetor. Deixa eu já dando os avisos para a gente no final não perder tempo. Dia 19 de novembro nós temos a nossa Marcha para Jesus. Todo ano a gente tem a marcha. Todo ano é feito num sábado, mas esse ano será diferente. Será às 9 horas da manhã. Nós vamos estar nos concentrando aqui na Percal Chevrolet e vamos marchando até a Praça das Águas, e lá nós teremos uma concentração. Então será dia 19 de novembro a Marcha para Jesus. Amém? No final, não me deixe esquecer, a gente precisa levantar uma oferta para a marcha. Então não deixe eu esquecer disso. Outra questão, a gente tem o chá das mulheres. Que dia que é mesmo, pastora? Dia 11 de novembro nós temos o chá das mulheres. E quem estará ministrando será a Laís, que é a Ana Lídia, filha do apóstolo Renato, e ela vai estar ministrando uma palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza que será uma grande bênção, amém? Os convites já estão com a pastora e com a Rose. Você que for adquirir seu convite do chá, ou vai convidar mais alguém, você pegue com a pastora ou com a Rose, amém? Nós temos uma bênção. Alguns irmãos, a gente conseguiu passar pelo WhatsApp, mas os que não têm o WhatsApp ainda, a gente conseguiu comprar as terças para poder fazer o pátio aqui. É um passo. A gente tem as tesouras. Às vezes eu estou falando grego, você não sabe nem o que eu estou falando. Tesoura, terça, o que é isso, pastor? Mas é a parte da cobertura aqui do lado. A gente tem que fazer um pátio aqui. Então a gente vai estar organizando para que tenha. A gente fez muita coisa aqui, irmão. A gente ainda mudou para cá faz 1 ano e alguma coisa. A gente não tem a sala para as crianças, a gente não tem o escritório pastoral. Então a gente está fazendo. E para isso a gente precisa fazer essa outra parte. É o dobro desse espaço. Será o dobro, né? Quando terá o outro espaço. Então a gente está caminhando. Compramos as terças, tem a tesoura. E a gente vai estar, creio em nome de Jesus, por um ato de fé, cobrindo até dezembro, para que a gente tenha o culto de virada gostoso. Amém? Então, é uma bênção, uma conquista. E eu conto com as orações dos irmãos. Conto com a oração para que Deus continue derramando graça e abençoando. Estou nos recados ainda. Tem oração aqui na igreja 2 dias. Culto, a gente tem 2, sexta e domingo. E oração também 2. Nós temos oração na terça-feira, 7h30 da noite. E no sábado, 8 horas da manhã, aqui na igreja. Essas 2 orações. 2 orações que você tem para tirar um tempo para orar em prol da sua vida, da sua família, do seu ministério, né? Orar pela igreja, para estar intercedendo por alguém. Então, valorize esse tempo. Ah, pastor, eu vou orar em casa. É importante, claro. Você não tem que orar, você é obrigado a orar. A gente não consegue falar com Deus sem orar. A oração é o nosso elo de ligação com Deus. A oração é a nossa comunicação com Deus. Então a gente precisa orar. Mas a oração na igreja, a gente está em unidade de oração, concordando em oração. E você tem mais afinco na sua oração. Então, você que pode estar aqui na terça, 7h30, a irmã Márcia está dirigindo essa oração. E no sábado a pastora está dirigindo a oração. E temos sido abençoados. Amém? Em nome de Jesus. Neste sábado, 7h30 da noite, a gente terá a rede de homens. Será a última rede do ano. Então, em dezembro a gente não tem rede. A próxima é dos homens. E a gente vai concluir as redes em novembro. Então, essa próxima rede agora será a rede de homens. Todos os homens, casados, solteiros, jovens, estão convidados a estar aqui para a gente estar junto compartilhando a palavra de Deus. Amém? Isaías capítulo 6.
Se coloque de pé, por favor. Pedir aos irmãos, sempre eu estou pedindo isso e creio que o ano que vem isso está sanado. Não vou falar que é problema, porque isso não é um problema. Isso acontecia no Ministério de Jesus. A gente, como não está tendo culto infantil, a gente está tendo, às vezes, um pouco de dificuldade na movimentação do culto. Mas eu peço aos irmãos que os irmãos tenham paciência, né? Quem é pai não precisa pedir paciência, que pai e mãe já está acostumado com os filhos, né? Então eles brincam, eles falam, mas isso será sanado. O ano que vem, em nome de Jesus, já terá nossa salinha para as crianças. Amém? Jesus pregava assim, irmãos. Só que Jesus tinha mais outras coisas. Jesus tinha doido no meio. Tinha gente de tudo quanto é tipo. E Jesus pregava a palavra. E aqui a gente está bem. Eu fui numa igreja lá em Dracena, que tinha, as crianças não saíam fora do culto. As crianças participavam do culto e tinha uma cama elástica dentro da igreja, assim, do lado do altar tinha uma cama elástica. Eu falei, pastor, olha, o senhor consegue ministrar assim? Ele falou, tranquilo. E as crianças brincando na cama elástica e o pastor pregando. Às vezes tem um pouco de dificuldade de entender, mas em nome de Jesus, Deus vai dar paz para elas hoje, e você vai conseguir entender a palavra. Amém? Amém, empolgado, é assim mesmo. Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Atos dos Apóstolos, por favor. Capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe,
que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os apóstolos, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia, aliás, descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o teu intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei compreender, se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: e foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor rebateu a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho. Cheio de júbilo, amém? Senhor Deus, ministre a tua palavra nessa noite. Fale aos nossos corações, que a tua palavra venha, Senhor, poderosa nessa noite. A tua própria palavra nos diz, Senhor, que ela é como espada de dois gumes, apta, Senhor, para discernir os pensamentos do coração, separar juntas de medulas, Pai, separar alma de espírito. Em nome de Jesus, ó Deus, que ninguém venha receber a tua palavra nessa noite pela alma, pelas emoções, mas pelo Espírito que o Senhor, Pai, soprou sobre cada um aqui. Pai, o Senhor está neles, através do Zoé, através da sua vida, Senhor. Por isso eu peço que essa palavra atinja, Senhor, o espírito dos teus filhos, e que o espírito de entendimento, de revelação, de sabedoria venha estar sobre este lugar, para que seus filhos, para que nós, Senhor, possamos entender as realidades do teu reino, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Às vezes a gente lê só um versículo aqui, 2 versículos, e às vezes a gente precisa ler alguns textos maiores, para a gente compreender algumas coisas. Eu quis ler 2 textos, um no Velho Testamento e um no Novo, para te mostrar que algumas coisas não mudam, amém?
Eu não estou falando de Deus, claro, porque Deus é certo que é imutável. Deus não muda. Apesar do ser humano mudar a ótica de Deus para as pessoas, principalmente as lideranças, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Às vezes o modus operandi de Deus muda. A maneira de Deus fazer as coisas muda, mas Deus não muda. Amém? Pastor, mas Deus lá no Antigo Testamento matava com uma facilidade, e hoje? Deus vai matar? Não, Deus tem graça. Jesus morreu para que nós tivéssemos graça. E nós estamos vivendo nessa dispensação da graça de Deus. Não podemos abusar dessa graça. Amém? É de graça, mas nós precisamos reconhecer a graça de Deus em nossas vidas. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre a mudança que o Espírito de Deus quer fazer em nós, quer operar em nós. Eu creio que todos os povos, em todos os tempos, clamam por mudança. Todos nós. Ninguém consegue viver sem perspectiva de mudança. Ninguém consegue viver sem vislumbrar um futuro melhor, uma vida bem-sucedida, uma vida diferente, ainda que não seja, às vezes você está pensando financeiramente, ainda que não seja financeiramente, mas a gente não foi criado para viver mesmice. Eu particularmente não gosto de mesmice, eu gosto de sair da rotina, né? Quem gosta de rotina, geralmente a pessoa já está bem velhinha, aí tem que seguir aquela rotina, porque senão ele se perde. Amém? Não vejo ninguém assim aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Todos nós queremos, queridos, novidade de vida, e isso vem de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor renova a nossa mente, lá em Romanos. Nós precisamos ser renovados. Se você ver o agir de Deus, Deus sempre criou o homem para viver novidade. Deus cria o homem e coloca ele num jardim. Deus poderia colocar ele num quadrado, Deus poderia colocar ele num salão, Deus poderia colocar ele num quadrado de vidro, mas Deus coloca num jardim onde tem vida, onde tem noite, onde tem sol, onde tem chuva, onde tem água, onde tem terra. Porque Deus é um Deus de movimento. Amém? Diga assim comigo, Deus é Deus de movimento. E Ele quer que os seus filhos vivam assim. Quando Deus vê, eu vou te alertar isso, quando Deus vê que você está parado, Deus vai mexer na tua vida. Deus vai fazer alguma coisa para que a sua vida se movimente. Interessante que muitas vezes Deus movimenta, ainda que isso seja ruim para você. Deus movimenta, porque Deus quer ver você em movimento. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Deus fala assim, olha, eu não suporto a mornidão. Ou é frio ou é quente. Deus não gosta nada com muita normalidade. Olha para a Bíblia. Deus gosta de viver mudança. E nós somos assim. Nós somos assim. O nosso DNA tem isso. Viver mudanças. Um casamento que não tem novidade acaba-se rapidamente. Não é verdade? Se for sempre a mesma coisa, um ou outro vai enjoar. Precisa ter uma novidade. Precisa sair, precisa passear, precisa fazer coisas novas. Não é? Não é assim? A gente precisa disso. Com Deus a mesma coisa. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. O que eu quero falar aqui não é somente para aqueles que nunca tiveram encontro com Deus. Serve para aqueles que não tiveram encontro, quer ter hoje. Mas essa palavra também é para aqueles que já estão andando em Deus. A palavra de Deus diz que Isaías, o texto que nós lemos é Isaías 6. Ele viu ao Senhor. Olha o texto e você vai perceber que Isaías não se torna profeta a partir dele ver o Senhor. Mas ele já era profeta. E ele foi enviado para exortar o povo do seu tempo. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, antes do capítulo 6, você vai ver que existem alguns ais. No capítulo 5, ele começa a dizer, o título da Bíblia, da minha Bíblia está aqui, ai contra os perversos. Aí ele começa, ai dos que ajuntam casas, ai dos que se levantam pela manhã, ai daqueles, ai desses, ai daqueles lá. Mas no capítulo 6, quando ele tem um encontro com Deus, ele diz, ai de mim. O que isso tem a ver com tudo que eu estou falando? É que muitas vezes, querido, a gente tem o hábito de achar que a gente está muito bem em Deus. Pelo fato de ir à igreja, pelo fato de orar,
pelo fato de fazer suas preces, as suas orações, pelo fato de você adorar a Deus. Isaías era um profeta, pregava, anunciava, exortava, mas ele chega em um patamar que ele deixa de falar ao povo e fala para ele. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, tem que ir brilhando. E eu quero que você se questione nessa noite: qual é o lugar que Deus quer que eu chegue? Qual é o patamar que Deus quer que eu chegue? Se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver que sempre o máximo de Deus é quando a gente está vazio de nós mesmos e cheio dele. A Bíblia diz assim que o Senhor não divide a glória dele com o outro. E todos nós temos um Deus, que somos nós mesmos, que pode tomar o centro da nossa vida. E cada dia a gente precisa matar, como diz o apóstolo Paulo, eu esmurro meu corpo. A cada dia eu preciso vencer, para que eu me torne, como a própria palavra de Deus diz, em estatura de varão. Quando a Bíblia fala varão, não é só homem, mas homem e mulher, de varão perfeito. Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquilo que nós podemos chegar. Eu não sei qual o teu nível. Aqui a gente pode ter pessoas de vários níveis e eu não consigo mensurar qual é o nível de cada um aqui. Porque nem sempre a gente é aquilo que a gente demonstra. Às vezes você está olhando para mim e eu estou olhando para você, eu vejo em você uma pessoa muito espiritual. Aliás, na igreja a gente tende a ter essa cara, né? A gente não tem uma cara de espiritual, de santo, né? Você pode me enganar facilmente. Eu também posso enganar facilmente. Mas eu quero nessa noite que o Espírito Santo traga à nossa mente, ao nosso coração, qual o nível que nós somos de Deus. E para nós entendermos qual o nível nós estamos, nós temos que entender qual é o nível baixo e qual é o nível elevado. Eu acabei de dizer, o nível elevado é ser como Cristo. Isso não acontece do dia para a noite. A gente fica indignado quando a gente vê alguém dizer, eu me converti ao Evangelho, eu mudei agora. A pessoa não muda, o caminho muda, a pessoa vai mudando dia após dia. E a gente se engana, querido, quando a gente acha que a nossa mudança ocorre pelo nosso esforço. A gente consegue, o ser humano é um ser esforçado, a gente consegue. As pessoas conseguem deixar os vícios da bebida, a pessoa consegue deixar o vício do cigarro. Se ela se esforçar, ela consegue. Com a ajuda de um psicólogo, psiquiatra, não sei. Com a ajuda de alguém, algum médico, alguma técnica, ele consegue. Mas uma mudança real do nosso ser, do nosso interior, essa aí não tem médico, essa daí não tem psicólogo. Ele pode até te ajudar, mas a mudança real só é feita através do Espírito Santo, que pode transformar de dentro para fora. A gente vive muitas faces, irmãos. A gente consegue, como eu disse aqui, a gente consegue aparentar bem, a gente consegue aparentar feliz. Mas o que eu quero que nós pensemos nessa noite é que o Espírito Santo não quer isso para nós. Deus quer que a gente viva uma novidade todos os dias. Que a nossa vida venha brilhar a cada dia. Hoje a minha vida tem que brilhar mais do que ontem, mas ela tem que brilhar menos do que amanhã. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Isso está soando até uma palestra de motivação, mas não é. Isso é Bíblia. A gente tem que ser uma pessoa melhor amanhã do que hoje. E olhando para Isaías, a gente vê isso. Isaías foi usado por Deus para dizer, ai daqueles. Gente, ó, cuidado. Gente, cuidado. Eu posso dizer nessa noite que Isaías teve o primeiro encontro dele, não foi com Deus, foi com a religião. A religião faz isso. Nos coloca num patamar onde a gente se torna juiz de outros. Eu coloco o meu terno, o terno do crente. Eu coloco, como diz a origem da palavra, eu coloco uma cera na minha face, uma máscara de autopiedade. Ninguém toca.
mas eu começo a ver o defeito de todos. Isso não é Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado, se você quiser, claro, e diga assim para ela: quando você está vendo o defeito das pessoas, você está longe de Deus. É sério isso. Quanto mais defeito eu vejo nas pessoas, mais longe eu estou de Deus. Porque quando eu estou próximo de Deus, eu não vejo as pessoas, eu vejo a mim. Eu vejo a miséria do meu coração, das minhas atitudes. Enquanto eu estiver vendo os defeitos dos outros, é porque eu posso estar preso à religião. E quando eu falo religião, não estou falando aqui num aspecto bom, estou falando num aspecto negativo da coisa. Daquilo que mascara, daquilo que engana, daquilo que mente, daquilo que é falso, daquilo que é hipócrita. Religião é hipócrita. Somente ao encontro real com Deus pode me transformar. Isaías dizia: ai de vocês, gente, vocês estão no pecado. Ai de vocês vão ser condenados. Mas quando diz ele que encontrou com o Senhor, ele viu a Deus. Ele disse: ai é de mim. Ai de mim. E aqui entra algo interessante. Ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. E a palavra de Deus diz que o anjo foi lá no altar e pegou uma brasa viva com a tenaz e tocou aonde? Os lábios. E se ele dissesse: ai dos meus ouvidos, o anjo ia tocar onde? E se ele dissesse: ai do meu nariz, o anjo ia tocar onde? Eu falo: ai dos meus olhos, o anjo ia tocar onde? O que isso quer dizer? Que Deus, ele não vai te mudar a força. Ele quer que você reconheça o teu erro. Ele quer que você reconheça as tuas falhas. Pastor, eu estou na igreja há 20 anos, eu não mudo, eu congrego, eu estou aqui, eu estou na presença de Deus, pastor, eu não mudo. O Espírito Santo está fazendo a obra. Deus não está fazendo a obra, pastor. Enquanto você não reconhecer qual é o teu erro, é meus lábios, o anjo vai tocar seus lábios. O encontro com Deus, ele serve para te mostrar aonde você está errado. E eu vou te dizer, a gente é muito errado. Deus não nos chamou para ser juiz de nós mesmos, mas Deus nos chamou para viver dependentes dele. Engraçado é que na religião, quanto mais você se aproxima dela, mais interessante você fica, mais espiritual, mais cheio de poder. Conheço pessoas que já são crentes há muito tempo e quando oram treme a voz. Eu fico falando: que poder é esse que faz tremer a voz? Não é isso que Deus quer fazer. Deus não quer te dar poder para você tremer a sua voz. Mas é interessante que quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos que nós somos mais falhos. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais falho eu percebo que eu sou. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais miserável eu percebo que eu sou. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo que Deus quer tirar algo de nós. Sempre, sempre. O Evangelho é isso, é você deixar Jesus guiar a sua vida. O Evangelho não é outra coisa. Tudo isso que você vê na televisão, que você ouve, essas propagandas, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar... Isso aí tudo, querido, é perfumaria. O que Deus quer é mudar o seu interior. Consequentemente, Ele pode te dar algumas coisas, mas não necessariamente. Nós cantamos aqui que Deus é Deus, se Ele quiser, se Ele não quiser, Ele continua. Se a doença vir, Ele é Deus, se Ele der a cura, Ele é Deus. A estatura de varão perfeito, que a palavra de Deus diz, é você chegar a esse nível de entendimento, que você está em Deus, independente do que Ele faz para você. Enquanto Isaías estava com a religião, ele condenava as pessoas, mas agora ele se aproxima de Deus e ele diz: eu não sou nada, eu preciso de Deus, eu preciso da graça de Deus. Amém? Diga assim comigo: eu preciso da graça de Deus. Sabe por que Deus faz isso? Por que a graça funciona assim? Porque Deus quer que todos tenham acesso à salvação.
Se a graça fosse por astúcia, se a salvação fosse entregue por astúcia, se a salvação fosse entregue por sabedoria, muitas pessoas ficariam de fora. É difícil a gente entender a graça. Deus pode pegar a escória da sociedade e mudar ele. Deus pode pegar aquela pessoa boazinha, cheia de boas ações e mudar. Deus não nos vê com níveis diferentes. Quem faz isso é o ser humano. O ser humano sempre, ele coloca desnível no seu grupo. Todos nós. A gente aprende na faculdade que um teórico muito conhecido, Michel Foucault, ele diz que todos nós queremos ter domínio sobre alguém. E, de fato, a gente quer dominar sempre alguma coisa. Você bate o seu pé e você quer que seu cachorrinho te obedeça, não é assim? Ou não? A gente quer, sai, ele tem que sair. E quando está no cachorrinho, tranquilo. Mas quando você começa a querer dominar as pessoas para que você esteja num lugar mais elevado, isso é sério. E isso é contrário do reino. Certa vez uma mulher chegou para Jesus e disse assim: eu quero, Senhor Jesus, fazer um pedido. Jesus disse: pode fazer. Eu quero que um filho meu fique à direita do Senhor lá na glória e o outro filho fique à esquerda. Ao contrário, né? Direita e à esquerda. E Jesus disse assim: é fácil. Você quer que eles sejam maior no reino dos céus? Eu quero, Jesus. Então eles têm que ser os servos aqui na terra. Porque o maior no reino dos céus é aquele que serve. Você está começando a entender, se você ainda não entendeu, a lógica do reino? Por isso que nós temos que olhar e querer que Ele cresça e nós diminua. Nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça. Irmãos, a gente pode ser muito cheio de suposta santidade, a gente pode ser muito cheio de tanta coisa, mas o que Deus quer é que a gente seja cheio dEle, cheio do Espírito Santo dEle. E isso é o que vai mudar. A Bíblia diz assim: vós, dizendo para os filhos de Deus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O mundo está em luz ou está em trevas? Vamos fazer uma análise crítica. Está em trevas. Então, porque alguma luz não está acendendo. Ah, pastor, o número de evangélicos tem crescido extraordinariamente. Realmente, o número de evangélicos tem crescido extraordinariamente. Mas e o número daqueles que andam em Deus? Daqueles que andam em luz, daqueles que fazem a diferença, daqueles que você consegue olhar para ele e ver Jesus nele. Será que todos nós, queridos, temos condições de fazer como o apóstolo Paulo, bater no peito e dizer: pode imitar a mim, porque eu tenho imitado a Cristo? É esse nível que o Senhor quer nos levar. É esse nível. Eu falo sempre isso, faz parte do meu ministério. Eu falo que a nossa mudança pode ser mínima, mas ela tem que ser real. Porque eu posso enganar o pastor, eu posso enganar o irmão que está aí do meu lado, ele pode achar que eu sou aquela bênção. Eu falo sempre isso, as pessoas olham para o pastor e falam assim: não, o pastor deve orar toda hora. O pastor é o que mais ora. Às vezes não. Às vezes você pode estar orando mais do que eu. O pastor fica o dia inteiro lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando. Não. Se você estava pensando isso de mim, eu vou ter que te frustrar. Às vezes eu assisto bobagem na televisão. Esse programa que você olha, você não sabe nem porque você está rindo, mas você está rindo. Eu sou ser humano. A gente precisa querer mudança, mas sem hipocrisia. E isso só acontece quando eu tenho um encontro real com o Senhor. Os meus olhos viram o Senhor e eu disse: ai de mim. Agora não é ai do outro, agora é ai de mim. Amém? No Novo Testamento, a palavra de Deus cita Simão. Filipe foi um homem, um grande evangelista. Quando houve perseguição na igreja, o texto que nós lemos em Atos, eles se espalharam. E Filipe foi para Samaria. E Filipe fez um verdadeiro avivamento em Samaria. O que acontecia, pastor? Pessoas eram curadas.
endemoniados eram libertos. As pessoas ficavam sem entender os milagres que aconteceram. Samaria toda foi batizada, quase toda foi batizada nas águas, em nome de Jesus. E isso chamou a atenção dos apóstolos. O evangelista, isso não só naquele tempo, mas hoje também, ele junta gente. O apóstolo é aquele ministério que vem trazer fundamento. Quando a gente vem para Jesus, a gente fica assim, tudo é bênção. Não que não seja depois, tá? Mas tudo, os irmãos se olham e falam, nossa, os irmãos são tão queridos. Pastor, os irmãos me abraçam aqui, falam paz para mim. Vai ser sempre assim. Então a notícia, você está nessa fase, aproveita. Aproveita. Porque às vezes você vai levar uma facada nas costas de algum irmão. Você vai dar uma dedada no teu olho dele. E às vezes ele vai falar coisas contra você. Isso é o amor, o primeiro amor. As pessoas olham assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira. Ninguém volta ao primeiro amor. Deus é tão bom, Ele cria isso em nós. As mulheres têm muito isso, né? Quando você conheceu o seu marido, como ele era? Pastor, é o mesmo hoje. Olha, eu vou bater palmas e dizer parabéns para você. Por que não é? Irmãos, quando eu comecei a namorar a pastora, eu não tinha celular daqui. Eu fui lá e comprei. Começava a colocar crédito. Era crédito acima de crédito. Toda hora mandando mensagem. Eu ficava no telefone 3, 4 horas. Meu pai do meu lado falava assim, desliga esse telefone. Vai estourar esse negócio na tua orelha. Aí fala no telefone. Aí fala, tá bom, pode desligar. Ah não, desliga você. Não é assim? Não, desliga. Desliga você. Então tá, te amo. Eu te amo mais. Eu te amo do tamanho do céu. Eu do universo. Não é assim? Aí a coisa vai amadurecendo. Tem muitas mulheres que têm síndrome de Cinderela que acham que isso vai continuar. Olha, eu vou te alertar, não continua. Isso não vai continuar. Ele se arruma bonito todo dia para sair com você enquanto está namorando. Depois em casa ele vai botar aquele short velho, aquela camiseta rasgada e vai ficar lá. Ele não vai te ligar toda hora. Como que está minha princesa linda? Ele sabe que a mulher dele está lá em casa às vezes o papel inverte, né? Mas sabe que o outro está lá em casa, eu vou chegar, ele vai continuar lá. Não preciso mais dar tanta assistência assim. No namoro tem maior risco. Vai que ele me troca por um outro. Vai que a cantada do outro é melhor que a minha. E as pessoas querem ter isso no evangelho. Querem ficar. Irmãos, a gente gosta. Esses dias eu estava vendo um documentário falando por que os adultos têm mania de imitar criança. Não vou falar muito porque eu sei que tem casal que tem uns que apelidam o outro de tititi, neguinho, neguinha. Mas deixa isso para lá. Mas porque eles querem ser crianças. Só que isso não tem jeito. Vai chegar um momento que a gente vai ter que amadurecer. Assim é no reino de Deus. Quando você é criança, alguém vai lá, amassa batata para você. Primeiro te dá um leite, né? Depois quando você está comendo comida, vai lá, amassa batata, amassa o feijão. A mãe corta a carne assim. Eu conheço mães até que só falta mastigar e dá. E depois, meu filho, te taca um bife no prato e fala, come. Se você reclamar, ainda leva a palmada. Mas isso faz parte do crescimento. Ah, pastor, eu quero voltar ao primeiro amor. Lá quando todo mundo era tão legal, a igreja... As pessoas mudaram, pastor. Não é as pessoas que mudaram, você mudou. Agora é hora de crescer, de amadurecer. Aí a Bíblia começa a falar assim, os fortes sustentam os fracos. Se o meu irmão é fraco, se ele não consegue ser uma bênção, eu sustento ele. Eu não ligo para aquilo que ele fala de mim. Para aquilo que ele tem falado de mim, ou aquilo que ele fez para mim, não me interfere. Amém?
Mas a palavra de Deus diz que os apóstolos foram para Samaria. E chegando lá, eles começaram a orar. E as pessoas foram batizadas do Espírito Santo. Ninguém recebe o Espírito Santo no batismo. O batismo é uma ativação do Espírito que já está em nós. É a mesma coisa a glória. Todo homem, toda mulher tem dentro de si a glória de Deus. Ah, pastor, não é verdade. Sim, Deus criou o homem do barro, mas soprou nele o fôlego, o zoé, a vida de Deus, a glória de Deus. Todo homem, o traficante, o mendigo, o pedófilo, todos eles têm a glória de Deus em si. O que a gente precisa fazer é despertar a glória de Deus que há na vida deles. Fazer com que eles vejam que a glória de Deus está dentro deles. A glória de Deus não vai em ninguém, a glória de Deus já está lá. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo não entra. Ah, pastor, eu ainda... Tem gente que procura a gente e fala assim, pastor, eu ainda não fui batizado do Espírito Santo. O Espírito Santo não está comigo. Não. O batismo é só a manifestação do Espírito. O Espírito já está dentro de você. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo está ali. E eles começaram a ativar o Espírito Santo dos samaritanos. E eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Irmãos, foi algo tão doido, mas tão doido, que o Simão, que era mágico, olhou e falou, que legal, eu quero fazer esse truque também. Quanto custa? Qualquer valor, eu pago. Pedro, irmãos, Pedro era daquele que você ia falar alguma coisa com ele, ele vinha com as 4 patas. Pedro não tinha muita paciência. Ele falou assim, você quer dinheiro? Meu filho, isso que você quer, isso que você está achando que não se compra com dinheiro não. Pega seu dinheiro e se perde com ele. E ora a Deus, viu? Pela intenção do teu coração, para ver se Deus te perdoa com essa tua atitude. Você acha que vai comprar isso? Eu vejo em você fel de amargura. Você está amargurado. Sabe o que Pedro está falando para ele? Você não é curado não, rapaz. Você não é transformado não. Espera aí. A Bíblia diz que ele tinha sido batizado. A Bíblia diz que ele era crente. Ele frequentava o grupo dos crentes. Tem muita gente que acha que para ser de Deus, para andar com Deus, tem que estar perfeito. Eu tenho uma péssima notícia para te dar novamente. Então você nunca vai andar com Deus. Porque com Deus a gente a cada dia vai aprendendo, vai falhando e Deus vai mostrando a verdade. Simão, o mágico, ele estava acostumado a fazer as suas mágicas e arrebatar pessoas. E agora ele queria isso. Ele achava que era assim. Mas Pedro olha para ele e diz, não é isso. E ele faz a melhor atitude que ele poderia ter. Ele diz, então ora aqui por mim, vai. Então ora por mim, porque eu não estou entendendo o que é esse evangelho. Sabe o que muda? O que faz a gente ser diferente? É a gente entender. Tem muita gente que está dentro das igrejas. Tem muita gente que está lendo Bíblia, mas não está entendendo nada. A gente precisa entender. E isso só vem por meio do Espírito Santo. E é tão difícil, querido. Porque para entender o Evangelho você tem que se esvaziar. Esvaziar do teu conhecimento. Não, pastor, eu quero entender o Evangelho por meio da ciência. Você não vai conseguir. Então tem aquelas pessoas que gostam de pegar a gente que é pastor e falam assim, eu quero que me prova na ciência. Eu não te preciso te provar. Primeiro eu vou falar que o meu Deus morreu numa cruz. Aí você fala, por que um Deus morre na cruz? Não é loucura. A Bíblia diz que a morte na cruz é loucura. Uma pessoa, olha Filipe foi o que fez o avivamento de Samaria, pregava, ele ganhou Samaria inteira, batizou, está batizado no nome de Jesus, aí os apóstolos vão visitar ele, imagine Filipe, olha aqui ó, ganhei Samaria, ó, apóstolos, batizei todo mundo, ó, olha que benção, mas agora a gente vai colocar fundamento desse povo, viu Filipe? Ele recua, humildade, ele recua. Irmãos, ele era o homem
que tinha mais gente na igreja dele. E depois que os apóstolos vão, Deus chama ele e fala assim: agora eu vou te levar para um outro lugar. Nós lemos o texto. Você vai para o deserto. Espera aí, mas eu sou pastor de multidão. Você vai me mandar para o deserto? Mas Filipe não questiona, porque ele entendeu o reino. E ele vai. E lá no deserto passa uma carroça. E Deus fala para ele assim: acompanha a carroça. Você imagina, querido? Imagina como estava Filipe. Filipe estava bem. Imagina você numa posição onde as pessoas te servem, onde você não tem que fazer muito esforço. E agora Deus manda você correr na areia atrás de uma carroça. E ele começa a correr. Humildade. E o camarada que estava lá era um eunuco, chefe dos tesouros da rainha de Candace. E ele começa a ler o profeta Isaías. E Filipe diz: compreende o que você está lendo? E o eunuco diz: eu não posso compreender se ninguém me explica. E diz a palavra que o eunuco estava vindo de um lugar de adoração. Você está vendo como que adoração, igreja, culto não muda? O que muda é o Espírito Santo. Um vem da adoração sem entender nada. O outro está dentro da igreja profetizando e não entende nada. O outro está sendo mágico dentro da igreja sem entender nada. Mas Filipe entra e começa a explicar para ele. E ele tem um encontro com Jesus. Ele diz: eu reconheço que Jesus é o Cristo. Eu quero me batizar agora. E batiza, e Filipe é transladado. Deus quer mudar, querido. Deus quer mudar o nosso interior. Deus quer nos fazer dependentes dEle. Enquanto a gente não deixar Deus viver em nós, enquanto a gente não deixar o Espírito Santo viver dentro de nós, a gente sempre vai precisar de alguma coisa, de algum movimento, de alguma coisa para nos mexer, para nos fazer reavivar. Por que a gente precisa do Espírito Santo? A palavra Espírito Santo, quando o Senhor diz: vocês receberão poder, lá no Pentecostes, que era o poder do Espírito Santo, a palavra é dínamo. O dínamo, ele produz poder. O Espírito Santo, ele produz alegria. O Espírito Santo produz paz. O Espírito Santo produz sabedoria. A gente pode se encher de diploma, querido. Eu fiz um curso de como ser santo, pastor. Você pode ter um monte de diploma de como ser santo, de como ser bênção. Enquanto você não deixar o Espírito Santo fazer a obra, você não consegue. Eu cito um exemplo sempre. Você já viu algum pé de manga, algum pé de jaca, alguma fruta, algum legumes gemendo para produzir fruto? Já chegou debaixo no pé de jaca e está lá. Não faz isso. Ele produz fruto naturalmente. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo produz em nós frutos. A carne produz obras. A obra, sim. Nós fomos construir isso aqui, isso aqui foi uma obra. A gente teve que sentar tijolo, a gente teve que comprar cimento, a gente teve que gastar tempo. Mas fruto você não precisa disso. Você só precisa estar enterrado em um solo fértil. E através desse solo, os frutos vão sendo produzidos automaticamente. O que a gente entra em conflito é porque nós muitas vezes queremos ter obras. Eu quero ser santo pelo meu esforço. Você nunca vai ser santo pelo teu esforço. Você vai ser santo quando o Espírito Santo de Deus habitar em você. E você deixar o Espírito Santo. Você olhar e dizer: meus lábios, meu ouvido, meu coração, toca aqui, toca no meu coração, toca nos meus lábios, toca na minha mente. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde, se a gente não estiver em Deus, nós não vamos resistir. Há uma luta desenfreada de Satanás para destruir o ser humano, tirar a alegria,
Porque olha para o mundo não tem alegria, ele tem uma pseudo-alegria. O mundo clama, o mundo tem sede. E Jesus disse: quem tem sede, vem a mim, beba. E a água que eu der, nunca mais vocês tornarão a ter sede. O mundo clama por paz. Em todo lugar, em todos os lugares. Pastor, o nosso país não é um país de guerra, mas o nosso país clama por paz. Segurança. Vai lá no Rio de Janeiro. Vai nas grandes metrópoles. Eles têm tudo. Eles têm os melhores shoppings. Tudo. Mas não tem paz. Porque o mundo ele pode oferecer uma aparência de paz, uma aparência de amor. Mas somente Deus pode suprir a real necessidade. Às vezes você está na igreja há muito tempo, mas você tem um vazio dentro de você. Você diz: pastor, não preenche. Porque você precisa deixar Deus preencher. Esse vazio que a gente tem, querido, ninguém consegue preencher. Se você tem um vazio de amor, isso até se torna um problema para você, porque você começa a lançar a expectativa do suprimento desse vazio no marido, na esposa, no filho, e eles não suprem totalmente. Só Deus. Você pode ter o melhor marido, você pode ter a melhor esposa, os melhores filhos que te amam, que te abraçam, e você sentir vazio de amor. Você pode ter uma vida financeira estabilizada, você pode ter dinheiro na tua conta, e você viver sem paz. Porque isso, querido, é passageiro. Às vezes você está lá com a conta no vermelho e fala: se eu tiver dinheiro, eu vou estar em paz. Não vai estar em paz. Porque a paz que excede todo entendimento, somente Jesus pode te dar. Eu morei numa casa onde meu pai batia na gente todo dia. Eu via minha mãe ser agredida todos os dias. Pastor, que exagero. Minha mãe não está aqui para contar, mas eram todos os dias. Minha mãe com 9 meses para ganhar a criança, ela caída no chão, meu pai chutava a barriga dela. Meu pai era alcoólatra, agressivo. E nós tivemos um encontro com Jesus. E você pensa que mudou? Meu pai mudou pastor, seu pai mudou da água para o vinho? Não, a gente chegava da igreja e todo mundo apanhava. Só que mudou. Não nos causava dano no coração aquilo. E a gente foi deixando Deus agir, até que tudo se resolveu. Pastor, teu pai virou outra pessoa? Não, meu pai foi preso. É assim que resolve, tá? Tem hora que é assim mesmo, viu? Depois ele se converteu, mas ele precisou ser preso. Mas ele não ficou nem um dia lá, não. Só foi levado para a delegacia. Tem coisa que resolve assim. Deus, Ele te faz, ainda que você não tenha nada, se sentir suprido. Deus faz que ainda que você não tenha ninguém que te ame, você se sentir amado. Deus faz com que tudo à sua volta esteja em conflito e você ter paz. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é uma roupa de crente. O Evangelho não é cabelo de crente. Eu nem sei se existe cabelo de crente. Como diz um pastor, não sei se você veste o terno ou se você veste tatuagem. Deus chama. O Evangelho não é mudança externa, é mudança interna. Eu gostaria de dizer para você que só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode mudar. Só Jesus pode transformar. Mas você tem que ir para o fundamento. Deixar o oba-oba. Deixar o oba-oba e ir para o fundamento. Você tem que ir para o fundamento da palavra. Não é letra não, viu? Porque a letra mata. Você pode ler a Bíblia de capa a capa todo dia. É você olhar para a Bíblia e dizer: Senhor, eu quero entender. Eu preciso entender o que é o teu Evangelho. A gente precisa entender que Evangelho é simples, é mudança, é Deus em nós.
Isso é evangelho. Evangelho não é complicado, não. As pessoas falam assim: pastor, eu quero ser crente, viu? Mas é tão difícil, né? Não é. Depende do que você acha que é ser crente. Tem acha que ser crente é virar careta, né? Ser careta, né? Mudar a roupa, pular uma roupa, fechar o botão até o último. Eu conheci um irmão que tinha que usar a camisa fechada até o último botão, que não sentia bem. Pastor, eu tenho que trocar agora, eu tenho que usar terno. Não, nada disso. Primeiro, esquece, você não tem que fazer nada. O que você faz é se entregar. Quem faz é o Espírito Santo. Às vezes ele fala com você, para você mexer no teu cabelo. Às vezes ele fala para você: continua com o seu cabelo assim que eu gosto. E tem que deixar o Espírito Santo agir. Já faz alguns dias que o Senhor tem ministrado sobre o Espírito Santo conosco aqui. A gente precisa deixar o Espírito Santo agir, queridos. A gente precisa urgentemente abandonar a religião e seguir a Cristo. A religião mata, a religião engana, a religião aprisiona, a religião maqueia. Eu posso ser uma bênção aqui dentro da igreja, mas maltratar a pessoa próxima de mim. Eu não suporto quando eu vejo crente maltratando alguém que é supostamente inferior a ele. Eu não suporto ver isso, porque isso não é evangelho. Você maltratar o garçom que te serve, isso não é evangelho. O evangelho, como eu disse, é ser como Jesus. Jesus pegou e falou: eu vou lavar os pés dos discípulos. Esse era o papel do escravo, do servo da casa. Era humilhante lavar pé, mas Jesus chegou e disse: eu vou lavar os teus pés. Pedro dá um susto. Pedro fala assim: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor lava os meus pés. E o Senhor disse assim: se eu não lavar os teus pés, você não é digno de mim. Aí Pedro, como sempre exagerado, diz: então lava a cabeça também, lava tudo. É isso que tem que ser a nossa marca. A humildade, a simplicidade. E entenda grande, tá? O que é humildade. Humildade não é você andar de roupa rasgada, cabelo feio, não, viu? Um rei pode ser humilde, como um mendigo pode ser humilde. Humildade não é feiura, tá? Não adianta vir com cabelo feio e falar que você é humilde. Não faça isso, por favor. Humilde é você ser misericordioso. A palavra misericórdia é você olhar com o outro, a miséria do outro pelo teu coração. Isso é misericórdia. É você sentir a dor do outro. Enquanto nós não fizermos isso, querido, eu estava falando hoje pela manhã na escola bíblica, enquanto a gente não mudar horizontalmente, a gente nunca vai ser bênção verticalmente. Porque isso é fundamento da Bíblia. A palavra de Deus diz assim: não adianta vocês dizerem que vocês amam a mim se você trata mal o seu irmão. Ah, pastor, eu sou desse jeito aqui, mas em Deus eu sou tão bem. Isso não significa nada. A gente precisa mudar agora. Mudar hoje, amém? Você pode colocar de pé, por favor? Vou pedir que você venha aqui para frente. Eu queria aquela música do Espírito Santo quando fala quando ele vem. O que fazer quando ele vem? Vocês podem chegar aqui não dá choque, viu? Não tem nada aqui perto. Isso aqui é só um tablado, tá? Isso aqui não é diferente daí, não. Isso aqui não é mais ungido que aí, não. O piso é ungido igual esse altar aqui. Pastor, se eu relar no altar, a mesma coisa se relar em qualquer outro lugar.
Isso. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Que você que entendeu a palavra, se você olhar para dentro de você e reconhecer que você precisa melhorar, que você precisa de mais, ou que você precisa se aproximar de Deus porque você quer algo mais de Deus, você peça para Deus nessa noite. Ah, pastor, eu precisava ouvir mais um pouquinho para mim ser convencido. Não, eu não te convenço. Quem convence é o Espírito. Assim como o Senhor caiu em Atos E Ele está aqui nessa noite. Senhor, nós queremos que a Tua glória esteja neste lugar. Espírito Santo, cada um que aqui está, Espírito Santo, quando foram gerados, receberam a glória. E eu peço que essa glória venha a ser evidenciada hoje. Venha, Espírito Santo. Você que quer uma mudança, deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. Ele sabe a sua necessidade. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele Deixa o Espírito Santo te tocar, querido. Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Vai ministrando, deixa o Espírito Santo ministrar em você, querido. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Há uma brisa nessa noite. Há algo gostoso nessa noite. Deixa Ele te tocar nessa noite. Ele quer te mudar de por dentro. Nosso amigo Santo Espírito, Ele é nosso amigo. Ele nos conhece. esperamos pelo seu soprar. Hoje aqui, com seu Deixa Ele te tocar nessa noite. Isso, deixa Ele ministrar. Abre o teu coração. Ele sabe o que você precisa. Intercessores, interceda. Estenda a sua mão, interceda. As pessoas precisam ser ministradas nessa noite. Sei. Outra vez. Ativa a glória, Senhor. Ativa a glória. O que fazer quando Ele vem aqui? Nós te desejamos outra vez. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos.
Fecha seus olhos, querido. Seja ministrada. Não se preocupe com quem está do teu lado. Não se preocupe com o horário. Seja ministrado. Você já está aqui. Você já está aqui. Espírito Santo. Lindo, lindo és. Só Ele é lindo. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deixa Ele ministrar no teu coração nessa noite. Lindo, lindo. Deixa Ele ministrar no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Deixa Ele ministrar. Deixa Ele ministrar no teu coração nessa noite. Se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Senhor, ministra na vida das tuas filhas.
sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Espírito Santo, os povos se prostrarão, oh Espírito Santo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Diga, Jesus, lindo, 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 lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Adore a Ele. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Ele é lindo. Glória, glória eu te dou. Jesus. Adore a Ele. Adore a Jesus nessa noite. A sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver
face, Deus. Aleluia. Aleluia, declare assim, ó. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Mais uma vez, lindo, lindo. Levanta sua mão. Cante. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Declare. Me leva na sala. Beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Beleza, quero ver tua face, Deus. Vai encerrar. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Você pode adorar Jesus essa noite? Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Aleluia, vamos aplaudir a Ele, que é digno de todo louvor, de toda a adoração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, tu és lindo, Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que você tenha uma semana, acende a luz para mim, que você tenha uma semana abençoada. Que essa unção que aqui está continue no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus. A pastora está lembrando, queridos, quem ainda não pegou o convite do chá, tá? Pegue o convite do chá com ela, dia 11 de novembro. Ah, deixa eu... Ô Gabriel, traz essa urninha aqui para mim. Eu vou deixar essa outra urninha aqui, para quem desejar ofertar para a Marcha para Jesus. É uma oferta para o conselho de pastores, tá? Não é para a igreja. Conselho de pastores. Deixa aqui do lado, Gabriel. Quem quiser, pastor, domingo que vem eu trago. Então traga a oferta para a marcha, tá? Aqui será a oferta para a marcha, quem quiser ofertar. E agora nós vamos recolher os dízimos das ofertas. A Bíblia diz que ninguém deve contribuir por constrangimento nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então você deve contribuir com alegria no teu coração. Não por constrangimento e nem por necessidade. Você que vai ofertar ou dizimar, pega aí na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Pastor, o senhor conseguiu, eu vou ofertar. Não, então não oferte. Só se tiver no teu coração, tá? Só se for no teu coração. Você pode colocar de pé só mais um pouquinho? Os meninos vão soltar um louvor, aí você vai trazer a sua oferta, o seu dízimo aqui no altar de Deus. Amém? As unções, nós já fizemos 7 unções. Daqui uns dias nós vamos voltar a fazer essa unção sobre algumas coisas específicas de Deus. Querido, uma coisa que eu às vezes passa batida, eu não falo. Eu estou sempre à disposição para servir os irmãos. Quem precisar de visita, é claro que a gente vai estar, essa semana a gente vai estar envolvido com a construção aqui. Mas se for algo de urgência, pastor, eu preciso na minha casa, precisa muito orar lá está complicado. A gente vai orar, a gente vai estar junto, amém? Abençoando sua vida. Pastor, eu preciso conversar com o pastor. A gente marca, a gente conversa, amém? A gente está aqui para servir os irmãos, amém, irmãos? Glória a Deus. Terça-feira, oração na igreja. Sexta-feira, culto, 7:30 da noite. Sábado, reunião de homens, 7:30. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. E todo domingo à noite, nossa noite de celebração. Amém? Aonde o Espírito Santo tem abençoado muito as nossas vidas. Tem derramado muita unção. Tem ativado a glória dele neste lugar. Amém? Então você que quer continuar na mágica,
Se você é um Simão que quer continuar na mágica, não dá. Você tem que mudar. Pastor, eu ainda preciso, pastor, daquelas coisas de mágica. Eu preciso daquele sabonetinho de arruda. Não, então não cabe, não tem lugar aqui para Simão. Aqui tem que mudar, Simão. Não tem rosa da benção aqui, não tem essas coisas. Amém? Glória a Deus. Senhor, abençoe os teus filhos, derrama a tua unção. Aqueles que forem ofertar, Senhor, multiplique a semente dos teus filhos. Pai, aqueles que vão dizimar, Pai, honre eles. É a única coisa que eu posso te pedir, que o Senhor honre. A fidelidade não é minha, é do Senhor. É o Senhor que conhece o coração dos teus filhos. Eu peço que o Senhor venha derramar prosperidade sobre a vida deles. Abençoe o teu povo, Senhor. Que eles tenham uma semana abençoada, cheio do poder do Senhor, cheio da graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Quem está nos visitando hoje, que Deus abençoe, em nome de Jesus. E que você perceba a diferença. Você que aqui entrou, que você perceba a diferença. Amém? Na tua vida, no teu espírito, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Dê um abraço, irmão. Quem trouxe o dízimo oferta, coloque no gasofilácio. Dê um abraço e cumprimente o irmão. Está encerrado em nome de Jesus.